Olá, povo de Deus, tudo bem? Estamos iniciando mais um Pergunte ao Padre, essa oportunidade tão bacana que a gente tem de ouvir aconselhamentos, para você também poder mandar sua pergunta, pedir seu conselho, e o Padre, com a sua espiritualidade, sua experiência de vida, de filósofo e de sacerdote, poder ajudar a gente também com um aconselhamento, seja direcionado para a doutrina ou mesmo na vida e da sua experiência. Olá, Padre, preparado? Oi, Euler, tudo bem? Tudo bem? Saudação a todos que estão acompanhando este conteúdo nessa hora. Você está aí acionando o nosso canal, agradecendo sua participação e a sua conexão conosco. Euler, nos ajudando aí a evangelizar, a levar a palavra de Deus, os ensinamentos da nossa igreja. E aqui a gente traz aprofundamentos de maneira muito simples, Euler. O intuito aqui é fazer com que as pessoas se interessem mais por aquilo que a igreja nos ensina. Verdade. E já fica o convite também. Esse e-mail que está aparecendo na sua tela, pode mandar para a gente alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, sua pergunta também, que na medida do possível a gente vai direcionar para o Padre responder. E você também pode deixar nos comentários dos vídeos também, que a gente vai selecionar também. E como eu disse, na medida do possível a gente traz e vamos tentar responder aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, a primeira? O perfil Cacau e Feijão mandou pra gente. Boa noite, Padre Giovanni e Euler, paz e bem. Tem uma dúvida. Na nossa igreja é permitido receber a comunhão de joelhos e diretamente na boca? Foi assim que aprendi no catecismo há 40 anos e hoje não vejo mais. Confesso que sinto falta. Essa dúvida tem pairado muito na consciência dos nossos fiéis ultimamente. A pergunta é muito pertinente. E aí eu me lembro de quando eu recebi a minha primeira Eucaristia, e certamente muitos fiéis também assim a receberam. Eu recebi ajoelhado, na boca, com o sacerdote. A igreja nos permite recebê-la de duas maneiras. Dessa maneira como eu recebi a minha primeira Eucaristia, na boca, ajoelhado, ou na palma da mão esquerda, e nós a pegamos e a elevamos até a nossa boca. Essa é uma postura gestual, corporal, que a liturgia assim, nos ensina. O Missal Romano, na sua instrução geral, nos orienta assim. A CNBB assim valida aqui no Brasil. E é pertinente que a gente tome consciência de que o mais importante é a nossa postura também interior, para receber Jesus em nosso ser e fazer do nosso coração a sua morada. Ter essa disposição interior espiritual para fazer com que Ele também habite em nós. A nossa postura interior deve nos levar até uma postura exterior, tão condizente com aquilo que a gente deseja que Ele nos transforme nele. E o mais pertinente, sim, essa pergunta. E o mais importante também é a preocupação que ela tem de fazer o certo e fazer de uma forma respeitosa, né? Respeitosa. Nós católicos, nós vivemos uma vida de oração e uma vida de comunhão. A gente, nós vivemos a oração e vivemos a comunhão. Então, estar comungando, estar recebendo o corpo do Senhor faz parte do nosso fortalecimento, da nossa vivência e da nossa adoração. E além dessas duas indicações, tanto a instrução geral do Missal Romano, como a validação da CNBB aqui no Brasil, o Papa Francisco assim nos ensinou ultimamente. O fiel deve se aproximar da Eucaristia normalmente em pé, em forma de procissão, e comungar em pé, ou de joelhos, conforme determinar a Conferência Episcopal, recebendo o sacramento na boca, onde ele for permitido, na mão como ele conferir. Então, esse é o ensinamento da nossa igreja. Temos um outro questionamento aqui, que a irmã pediu para não ser identificada, ela mandou por e-mail. Padre, eu tenho uma filha de 15 anos que não quer ir à igreja de jeito nenhum. Quando ela era mais nova, eu até obrigava a ir, mas hoje não posso fazer isso. Ela não se sente à vontade. Ela gostaria muito que a filha fosse com ela até a igreja. Fala que a filha está numa fase muito difícil, que não socializa, fica muito no quarto, somente em encontros da família que ela não abre mão e obriga a filha a ir. Ela não sai muito, não tem muitas amizades, e a mãe também falou que não deixa ela também ficar indo para qualquer lugar. Mas isso está incomodando, que ela vai à missa às quintas, aos domingos, e a filha não acompanha. Ela está sentindo a filha muito isolada. E ela pergunta, tem algum conselho para me ajudar? São duas questões muito interessantes nessa pergunta. A filha não apenas não quer ir à missa, a filha está distante da mãe. Duas preocupações que a mãe apresenta. O distanciamento da vivência religiosa, mas o distanciamento também da sua convivência afetiva. Então, mãe, se aproxime da sua filha. Tenha um vínculo afetivo com ela de maneira mais amiga. Dê colo para sua filha. Se preocupe primeiro com esse vínculo afetivo. Mãe e filha. Família. A primeira igreja nossa é o nosso lar, para depois se preocupar em levar a sua filha
para a igreja. Porque se não houver diálogo, as outras coisas também não vão decorrer dessa boa convivência. Perceba também alguns sinais se a sua filha não possa estar vivendo algum déficit emocional. Porque nessa faixa etária da adolescência para a juventude, acontece aí um decréscimo emocional muito grande. A depressão, por exemplo. Né? Quem sabe a sua filha não esteja vivendo aí alguma síndrome, algum problema emocional. Procure conversar com ela, tente entrar no mundinho dela e não trazê-la para o seu mundo apenas. O conselho que a gente dá é esse, de maneira muito simples, como eu digo, mas é preciso que a gente aprofunde um pouco mais nessa situação. O senhor usou uma palavra aí também que, nesse caso, se me permite, assim, eu tenho alguns sobrinhos com essa faixa etária, e eu acho que você usou uma palavra que é fundamental, acho que é a amizade. Amizade. Eu acho que a mãe não pode ser só aquela que corrige, nem ser só aquela que apoia, mas tem que ser aquela, acima de tudo, que tem a confiança. Eu acho que de saber aconselhar, nem tudo que falar, brigar, né? Saber dar carinho, dar apoio e fazer a correção também, que não está lá para concordar com tudo, mas de uma forma com muita sabedoria. Então eu acho que ter a amizade, a confiança para que falhe algum sentimento, que falhe algum problema, falhe algum erro que tenha cometido, eu acho que é fundamental. Eu acho que tente conquistar a confiança na amizade. E esse distanciamento não começou agora. Isso aí começou lá atrás, mano. Então é preciso um reparo dessa situação com urgência para que esse muro não se levante de uma maneira mais alta e a ponte seja estabelecida agora. É isso aí. A Adriana Ribeiro mandou pra gente aqui. Boa tarde. No último vídeo, ela tá referindo, né, ao último vídeo que a gente tinha publicado antes da pergunta, veio explanando sobre o tema, na opinião dela, polêmico, que é separação e divórcio. Na atualidade, o divórcio / separação são comuns em nossa sociedade por motivos diversos. Aceito que o sacramento do matrimônio não pode ser cancelado, mas a fé e a religiosidade do fiel permanece inabalada. Como a igreja acolhe estes fiéis institucionalmente, considerando que estes comungam da religiosidade e sua fé? A igreja tem um carinho tão grande, tão especial, e tem maturado essa questão de uma maneira tão profunda, que em 2015 o Papa Francisco convocou os bispos para discutir especialmente sobre a família. Nós não estamos falando aqui apenas de casais separados, mas nós estamos falando de família. Quando nós falamos de uma mulher e um homem que se separam, nós compreendemos também que existem aí filhos, existem netos, existe um ambiente familiar. Então, o Papa Francisco assim disse, essas pessoas não estão excomungadas da igreja. Essas pessoas participam de um lugar onde são acolhidos de maneira muito afetiva. E aí existe o ambiente paroquial, onde precisa haver um relacionamento com o pároco, o seu pastor local. Sempre converse, tenha amizade, tenha vínculo com o seu pároco. O seu pároco há de te orientar de maneira muito específica para cada situação. Para isso, o padre tem que ter um tempo também para atendimento paroquial, para aconselhamento. Para cada caso é um caso. E neste sínodo, o Papa Francisco assim disse, todas as pessoas precisam ser acolhidas amorosamente no seu ambiente paroquial. Então, essas pessoas são muito bem-vindas, todas as pessoas são muito bem-vindas, especialmente aqueles que a sociedade joga pedra. Infelizmente, os casais separados são vítimas de exclusão, mas a nossa igreja, vocês são muito bem-vindos. A igreja não é tribunal, gente, a igreja é um hospital, né? Então, tudo que você sentir que tem alguma relação de distanciamento em relação à igreja tem que estar errado. Então o papel da igreja é orientar e estar junto, né? Estar próximo. Então, em qualquer momento, vai ser sempre algum tipo de orientação para ter uma vida mais próxima de Deus do que Deus coloca para a gente, do que Ele quer, né? O Papa Francisco dizia, há que se ter um discernimento entre aqueles que provocam a separação e os que sofrem a separação. E geralmente os que procuram a igreja, os que vivenciam a fé na igreja, são os que sofrem a separação. E a igreja sempre, através dos ensinamentos, disse, a igreja é um hospital de campanha, tem que estar aberto ao acolhimento e ao tratamento dessas feridas. Então venha para a igreja, você não será excluído, você será muito bem amparado e amado por Deus. E se já está, procura o pároco, né? Procure seu pároco. O seu pároco te orientará.
A dona Glória mandou pra gente perguntando qual a diferença entre confissão comunitária e individual. Já falaram com ela que é a mesma coisa e ela gostaria de confirmar. Não são a mesma coisa. A confissão comunitária é uma celebração conjunta, onde através de um texto bíblico nós vamos olhar para o nosso interior, fazer uma reflexão, uma meditação e ali receber a absolvição comunitária, como nós fazemos no primeiro rito da missa. Participar daquele momento celebrativo de maneira conjunta. A confissão individual, como recomenda a Igreja, nós devemos participar do sacramento pelo menos uma vez ao ano, por ocasião da Páscoa, o sacramento da penitência, onde nós, de maneira reconhecendo os nossos erros, devemos confessar os nossos pecados ao pé do ouvido do sacerdote que representa o próprio Cristo, para assim recebermos a absolvição sacramental. É bem diferente. Então fica aqui o conselho, sobretudo para as pessoas que dizem: eu não preciso me confessar, eu confesso diretamente com Deus. Isso é uma recomendação da Igreja, é um mandamento da Igreja, confessar-se ao menos uma vez por ano. Não tenha vergonha de se confessar. Você não está confessando seus pecados para um ser humano, para o Padre apenas. Você está se colocando diante de Jesus misericordioso para receber dele as orientações sacramentais, celestiais, para se libertar do pecado, para se libertar dos seus vícios e ser abençoado por ele através do sacramento da absolvição. Isso aí liberta a nossa alma, Lúcio. Então tem uma diferença muito grande entre você ler um texto bíblico, fazer uma reflexão, fazer uma meditação e sair de uma celebração conjunta e reconhecer os seus erros individualmente, receber um aconselhamento e a absolvição sacramental. Isso é muito importante, é um sacramento. E eu acho que aí tem duas coisas que ficaram muito estereotipadas também. Primeiro, a confissão com aquela imagem de novela, aquela imagem do padre com aquela muretinha, a pessoa falando, aquela coisa sisuda, reza tantas Ave-Marias, como se fosse rezar uma Ave-Maria, um texto, um Pai Nosso, que fosse pagar pecado, que não é o sentido, né? Pago já foi pago por Cristo. Ele quer o arrependimento e uma mudança de comportamento. E tudo feito dentro de uma orientação. Dentro de uma conversa. Né? E é tão importante, traz leveza para a alma, você reconhecer os seus erros, acusar os seus pecados diante de Cristo, não para se diminuir diante de ninguém, porque Ele não os quer diminuídos, Ele quer a nossa exaltação. Deus nos quer para ser exaltados, Deus quer a nossa exaltação, mas isso só vem através de quê? Da sua bênção, da sua graça. E o sacramento da absolução é graça de Deus derramada sobre a nossa vida. Se confesse, não tenha vergonha. Aliás, a vergonha vem do diabo. Por isso muitas pessoas não se confessam, porque já estão contaminadas pelo diabo e se afastam de Deus por causa disso. É verdade. Por hoje, só. Já? Terminamos esse episódio de hoje, pessoal. Muito obrigado desde já a todos vocês que estão participando. Mais uma vez, convido a mandar sua dúvida, seu questionamento, sua sugestão. Vai ser super bem-vindo. Obrigado você que tem compartilhado esse vídeo. Manda para alguém que de repente você acha que pode precisar ouvir o que foi falado aqui hoje. Curte o canal, ativa o sininho. O sininho ele ajuda para toda vez que tiver um vídeo novo você ser avisado. Isso pra gente é bem importante. Obrigado pela participação. Muito obrigado, viu, Padre? Mais uma vez. Obrigado você que está compartilhando com a gente nesses momentos, que esses vídeos estejam fortalecendo a sua fé, te trazendo para a igreja e fazendo com que você esteja mais pertinho de Deus. Nosso intuito é esse, fazer com que a sua fé te ajude a viver melhor neste mundo, para que um dia a gente esteja no céu. Até a próxima, pessoal.